Começa agora, Resgate com Márcia Sleimer. Estamos de volta no quadro Diante da Palavra e eu quero refletir hoje com você sobre um encontro que muda a nossa rota para sempre. Quero ler para você Atos 9, do versículo 1 ao 9, que diz assim a palavra do Senhor. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Nós estamos aqui diante da conversão de Saulo, um texto famosíssimo da Bíblia, onde Saulo, que vem perseguindo a igreja, Saulo que vem açoitando, que vem machucando o povo de Deus, ferindo, matando, ele recebe um encontro com o Senhor. E nesse encontro com Deus, Paulo, antes disso, ele era um homem completamente convertido às suas raízes, às suas crenças, aquilo que ele cria como verdade. A Bíblia diz que em Filipenses 3, 5 e 6, que ele era circuncidado ao 8º dia, ele se narrando. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus dos hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele era um homem completamente comprometido com suas crenças e ideologias. Não era alguém que ia sendo levado pela maré. Era alguém que fazia diferença dentro das suas crenças, convicto daquilo que fazia e por que fazia. Então ele era um dedicado oponente e perseguidor dos nazarenos, dos cristãos, daqueles que amavam ao Senhor. Até que um encontro lhe promove revelação. E revelação é algo que acontece de súbito. A palavra revelação significa iluminação, significação sobrenatural pela qual Deus faz conhecer verdades que ultrapassam a capacidade de inteligência humana. E Paulo, ele recebe uma revelação divina. Ele recebe uma revelação agora que não é mais humana, que não é mais baseada em conhecimento, interpretações, em leis, em estudos, em pesquisas. É uma revelação celestial. E quando ele recebe essa revelação, ele então tem luz sobre aquilo que era oculto para ele. É por isso que ele diz: uma luz brilhou, e quando essa luz brilhou, Paulo então ele fica cego por 3 dias. A Bíblia diz que por um tempo ele passa sem ver. No versículo 9, esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. É um novo conhecimento. Paulo, ele enxergava humanamente, mas era completamente cego espiritualmente, concernente a Cristo e ao seu reino. Os seus olhos são abertos, ele vê. Cristo lhe é revelado. Aquela luz mais resplandecente que o sol cega o seu olhar pelas vias biológicas. Que coisa tremenda, né? Ele passa a enxergar espiritualmente aquilo que ele era completamente cego. E ele fica cego biologicamente por um tempo. Para que de fato nesses 3 dias ele tenha tempo de contemplar o reino espiritual. Eu imagino que ele ali cego, sem comer e nem beber, não é porque ele não quisesse. É porque aquela revelação foi tão poderosa que ela teve que reformular todo o caminho de Paulo. Teve que desviar a rota completamente. Era uma revelação tão poderosa que não tinha como não mudar a história da vida daquele homem. E aí nesse tempo, é aquele tempo de decantação a respeito do encontro, a respeito daquilo que Jesus lhe disse, a respeito daquilo que Jesus lhe fez sentir, a respeito daquilo que era tão profundo e era tão sobrenatural que ele não conseguia fazer coisa nenhuma, nem as coisas mais básicas da vida humana, como comer e como beber. E eu fico imaginando que nesses 3 dias Paulo foi transmutado, foi metamorfoseado, foi convertido, foi transformado completamente num novo homem com novas prioridades, um novo homem com um novo olhar, num novo homem abandonando suas práticas que eram tão enraizadas para mudar completamente a sua estrutura e sua maneira de ser a partir de então. Coisas que só Deus pode fazer. Paulo agora, ele enxerga então o reino espiritual, coisa que ele nunca enxergava.
E eu consigo olhar para essa palavra, para essa mensagem, olhar para a minha vida e para a tua e dizer, olha, de fato, quando o Senhor ele nos encontra, e aí eu quero deixar bem claro uma coisa, esse encontro ele não é religioso. Paulo era um grande religioso. Esse encontro não é de práticas. Paulo seguia muitas práticas. Esse encontro não é litúrgico, não é ritualístico. Não é um encontro com a igreja, por exemplo, mas um encontro com a pessoa de Jesus. Paulo teve um encontro. E esse encontro mudou totalmente a rota da sua vida, mudou completamente as suas prioridades, mudou completamente seu modo de viver, seu modo de ver a vida, seu modo de agir, sua eternidade. Agora Paulo se via, se enxergava como um ser eterno, num encontro com um Deus eterno também. E a pergunta para mim e para você nesse finalzinho de dia, quais são as revelações que você tem a respeito de Deus? Às vezes a nossa vida, a nossa fé é baseada na fé de alguém. A nossa história com Deus é baseada naquilo que alguém falou sobre Deus a nosso respeito. Mas nós precisamos de um encontro. Nós precisamos de fato de acessarmos o coração de Deus, de ouvirmos a sua voz, de entendermos aquilo que a gente não entende, de vermos aquilo que a gente não vê. Tem uma música linda que eu gosto que ela diz, abra os meus olhos para que eu possa ver. Que hoje o Senhor abra os teus olhos para que você veja aquilo que até agora não viu. Para que você tenha de fato uma revelação, para que de fato você enxergue aquilo que não enxergou. Eu peço isso a Deus por mim também, para que a gente consiga contemplar de tantas coisas que a gente tem priorizado no mundo, tantas coisas que são só desse mundo, que são só desse reino, são só desse reino terreno, que vão passar. E a gente está olhando tanto para as coisas dessa terra, para as coisas que eu preciso conquistar nessa terra, para as coisas que eu preciso fazer nessa terra, para as coisas que eu preciso ver e sentir e ter nesse mundo, quando na verdade Jesus vem nos apresentar um mundo completamente diferente. Jesus vem nos apresentar o reino espiritual. Jesus vem nos apresentar, tem um filósofo que ele diz que entre os céus e a terra existem muitas coisas que a gente não imagina. E é verdade, existem tantas coisas que a gente não conseguiu ver ainda, compreender, acessar. É tempo de contemplarmos o reino espiritual. É tempo de entendermos que Jesus quer ter um encontro verdadeiro conosco. Não apenas um encontro, muitas vezes a gente fala assim, mas eu já me encontrei com Jesus. Mas Jesus não quer se apresentar e não quer se revelar a nós apenas uma vez. Como foi com a vida de Paulo, é claro que existe o encontro da salvação. Mas como foi com a vida de Paulo, ele teve outros encontros. A Bíblia diz que ele nos transforma de glória em glória. Então tem outras coisas que Deus quer fazer conosco também. Ele quer ter conosco o primeiro encontro, que é o encontro que muda a nossa história, que muda a nossa rota, que nos salva, que garante o selo de Jesus, o selo do Espírito Santo em nós. Mas também outros encontros de santidade, de conversão, de transformação, de transmutação, de uma vida plena, de uma vida no seu altar, de uma vida como alguém que sabe que caminha para a eternidade a cada dia e que para refletir sobre isso e que deixa Jesus transformar a sua história. Que haja encontro para mim e para você, que haja novas revelações, que hajam novas possibilidades a partir daquilo que Jesus tem nos revelado, que as escamas dos olhos continuem a cair e que de fato a nossa vida ela seja alterada por um encontro com Jesus vivo, com Jesus ressurreto, que quer fazer diferença, que quer aprimorar, que quer transformar a minha história e a sua. Quer transformar como? Transformar sempre para melhor. Porque a cada encontro, porque a cada nova possibilidade de relacionamento com Jesus, nós somos mudados, transformados, convertidos à imagem e semelhança dele, o nosso alvo maior. É por isso que em Jeremias 33, versículo 2 e 3, o Senhor nos diz, assim diz o Senhor, que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. O Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Quando a gente invoca a presença do Senhor, quando de fato nós paramos, quando nós de fato buscamos esse encontro, o Senhor vem até nós, se revelando, nos transformando, nos dando mergulhos mais profundos com Ele, nos dando mais da sua presença. Ele diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, talvez o seu único encontro com o Senhor tenha sido por meio da igreja, tenha sido por meio de alguma religião, tenha sido por meio de orações prontas. Para tudo e busca um encontro verdadeiro. Para tudo e busca um encontro maior. Para tudo e busca de Deus uma revelação. Diga para Ele muito sinceramente nesse dia, Senhor,
Abra os meus olhos para que eu possa ver. Tire as escamas dos meus olhos. Eu quero te enxergar. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero te conhecer. Que Ele abençoe a sua vida. Que Ele abra os teus olhos e os meus. Que haja um novo tempo, um novo encontro, uma mudança de rota. Em nome de Jesus. Resgate. Conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e paz. Me alegro em tua vontade mais e mais. Sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida, Jesus. Sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo e conto com teu amor. Teu amor, sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Bom é tua vida em minha vida, e glória é tua vida em minha vida. Oh, Jesus, me alegro em tua vida em minha vida. Você ouviu na Nova Cristã. Resgate. Com Márcia Sleimer.